Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre assuntos, informações que estão no entorno daquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou, muitas vezes, são empresas correlatas com aquelas que fazem parte da carteira do canal e que nos trazem informações para nós compreendermos um pouco mais a nossa bolsa de valores e também ajudar nas nossas tomadas de decisões. Hoje é dia 31 de agosto de 2024, último dia do ano, um sábado. Agora são aproximadamente 10h30 da manhã e há empresas que anunciaram dividendos, empresas que venceram leilões e são miúdas dessas empresas prósperas que nos dão um indicativo do que está no entorno da nossa economia, da nossa bolsa de valores e como o mercado no geral vem se comportando. E iniciando por um assunto que é bastante relevante aqui para o interesse do canal, que é na parte de dividendos. Veja que o Itaú Unibanco, ele lançou esse fato relevante no dia 29 de agosto de 2024, onde o banco está comunicando que na data de hoje, portanto, no dia 29 de agosto, ele aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, JCP, que vai redundar em 27 centavos por ação, seja ela uma ação ordinária ou uma ação preferencial. Esses 27 centavos aqui, eles estão a título de valores brutos, que precisam ainda sofrer o desconto de 15% de imposto de renda que vai ficar retido na fonte. O valor líquido vai ficar aqui em 23 centavos aproximadamente. Esses valores, eles serão pagos até o dia 30 de abril de 2025. Dia 30 de abril de 2025 provavelmente vai estar em um dia nas proximidades da Assembleia Geral Ordinária do Itaú, porque as empresas costumam fazer suas Assembleias Gerais Ordinárias no entorno dessa data. E fará jus a receber esses proventos quem tiver posição acionária no final do dia 19 de setembro de 2024. Como hoje é dia 31, temos aí quase 20 dias pela frente para aqueles que quiserem adquirir as ações do Itaú e fazer jus a receber esses proventos. Existem algumas questões interessantes assim, em relação ao Itaú. Eu estou utilizando aqui a ação ordinária. Veja que até o presente momento já houve anunciado R$ 1,81 por ação. No entanto, você precisa ter a compreensão de que o Itaú ele faz pagamentos mensais de dividendos, que é o fator com o qual ele se assemelha, por exemplo, com o Banco Bradesco. E veja que, em termos de anúncios, com a finalidade de recebimento de proventos, o último vai acontecer, para quem tiver, não é que o anúncio já foi feito, né, na realidade, é que a última Datacom, por enquanto, aqui é do dia 29 de 11 de 2024, para receber no início do ano que vem, esses quase 2 centavos aqui. Quando nós consideramos o mês de setembro, ou seja, colocamos a Datacom, a última data registrada também é para receber o valor padrão mensal a ser pago. Portanto, não está computado aqui esse último anúncio de proventos. Então, se o Itaú já pagou aproximadamente R$ 1,80, com mais 27, então nós teríamos R$ 2,07, porque nós contamos a Datacom. Ainda que se vai receber no exercício seguinte, para nós vale a Datacom. R$ 2,07 é, um provento considerável a ser pago pelo banco. E aí, assim, para o preço do fechamento da ação, no dia de ontem, dia 30, ou seja, o fechamento da semana, a R$ 31,81, nos dá aqui um dividend yield do Banco Itaú de 6,54, um pouquinho acima daquele 6% que nós procuramos. Isso porque, evidentemente, o preço da ação, né, ele subiu bastante nos últimos tempos, batendo aí quase R$ 32. Uma miúda da Auren veio através desse comunicado ao mercado, e ele é do dia de ontem, dia 30 de agosto de 2024,
onde aqui só está fazendo o fechamento de uma história que a gente veio contando, eu acredito que já faz uns 3 ou 4 meses, que ela passa a comunicar seus acionistas e o mercado que foi concluída, ou seja, nessa data, que é o dia 30 de agosto, a transação entre a sua controlada, a Auren comercializadora, se a controlada está abaixo, e os sócios da Esfera comercializadora de energia. Então houve aqui a aquisição da totalidade das cotas representativas do capital social da Esfera Energia. Então o que acontece é que se está trazendo, né, a expertise da Esfera comercializadora para dentro da Auren, justamente para trabalhar com esse mercado chamado Mercado Livre, que é um dos braços da Auren. A Auren que nos últimos dias, talvez últimas semanas, caiu bastante o preço da sua ação, cotada abaixo de R$ 11,50. Lembrando que a Auren adquiriu a AS Brasil. A AS Brasil fechou no prejuízo e a ação, o pagamento a ser feito por cada ação da AS Brasil será de R$ 11,55 na conversão para cada ação da Auren. Aqui está abrindo uma janela de oportunidade. Quem optar por ficar com a Auren, entendo, vale muito mais a pena já adquirir antecipadamente as ações da Auren por o preço que está atualmente, em torno ali de R$ 11,40 a R$ 11,50, e depois, quando receber essas ações da Auren a R$ 11,55, nesse spread aí pode haver a oportunidade de ganho. Evidentemente que quem fizer essa operação precisa colocar na conta eventuais pagamentos de imposto, já que é necessário saber de onde virão os valores para a compra dessas ações. Mas é só uma ideia, né? Não vou nem dizer que isso seja uma dica, mas talvez aí tenha, se bem compreendida, aberta uma janela de oportunidade. Uma empresa que eu tenho acompanhado com um olhar bastante no sentido de entender bem, principalmente a parte de projeto, e também com um olhar com interesse, é a Alupar. A Alupar emitiu este fato relevante no dia 29 de agosto, então nesta última quarta-feira, 2 dias atrás, onde através do fato relevante ela comunica que nesta data a sua controlada Alupar Peru, então ela está abaixo, né, da Alupar, sagrou-se vencedora do grupo 2 do leilão de adjudicação de 5 projetos de transmissão realizados no Peru. E aí nós olhamos aqui para baixo porque vem um descritivo do que são esses projetos. Somados os 5 projetos, eles estimam aqui mais ou menos 400 milhões de dólares, ou seja, é o que a companhia vai precisar desembolsar para que vá à frente esses projetos, e a partir do funcionamento, esses projetos eles terão uma RAP anual aqui de quase 60 milhões de dólares, né? Lembrando que nós estamos falando de dólares. E veja que a relação RAP-CAPEX ela fica aqui batendo nos 15%, o que tem sido até acima dessa relação, pelo menos aqui no Brasil, por conta dos deságios. Então, RAP vencedora, quase 60 milhões, o CAPEX um pouco mais de 400 milhões, tudo em dólar, evidentemente. Aqui estão os locais desses projetos, e o prazo para a energização é janeiro de 2029. O que quer dizer isso aqui? Que se a empresa conseguir desenvolver esses projetos antes, ou seja, com antecipação, ela já começa a ter direito à RAP, porque veja que são 30 anos, né, a concessão a partir da entrada em operação. Então, quanto antes se começa, antes se passa a perceber, se passa a receber essa RAP aqui de 60 milhões, ou seja, acelerando o processo de pagamento. Isso aí, a partir, em princípio, né, se nada diferente houver, a partir de 2029 já passa a ter efeito
sobre o EBITDA da companhia. Então, aqueles que são acionistas da Alupar, a partir dessa data, começam a ver um espectro maior, né, para o seu recebimento de proventos. Lembrando que quando você compra ações da Alupar, você está comprando da controladora. Essa é uma controlada. Então é aquilo que será passado acima para a Alupar, que é onde você vai fazer direito a receber esses proventos. Aqui, a Alupar ela mostra uma série de projetos que estão na América Latina. Veja que nós temos Peru, Chile e Colômbia. Então ela saiu do espaço da localidade brasileira, saiu da área da nossa nação, partiu para outras nações. Então é um projeto interessante, bem diferente de outras empresas desse segmento de elétrica, especificamente dessa fatia de transmissão. E veja que, se nós olharmos aqui para esse lado, que são as RAPs, esta última, o grupo 2, agosto de 2024, é a maior de todas, totalizando aqui em RAPs 98 milhões a partir do funcionamento desses projetos, o que dá aproximadamente meio bilhão e meio, né, 550 milhões de reais, depois convertido a preços atuais, que o dólar está em torno de R$ 5,60. Então, para quem gosta de olhar para o projeto, está aí um projeto interessante a se observar. Por isso que eu tenho colocado esse olhar mais clínico sobre a Alupar. Este fato relevante foi publicado no dia 29 de agosto de 2024, conforme eu havia dito anteriormente. Uma empresa bem pouco conhecida no mercado emitiu esse aviso aos seus acionistas. Ela se chama Rio Paranapanema. A Rio Paranapanema ela pertence à CTG. Depois eu vou explicar um detalhezinho que é sempre importante o acionista ter claro na hora que escolhe empresas dessa natureza para colocar na sua carteira. Então veja que ela comunica no dia da publicação deste documento, que foi feito já há um tempo, né? Eu só não tinha trazido ainda por não ter havido oportunidade também. Às vezes não é muito relevante, uma vez que não é uma empresa muito conhecida, mas é do dia 21 de agosto de 2024. E o que está sendo comunicado aqui, né? Que serão distribuídos dividendos no valor de 286 milhões, isto conforme a Assembleia Geral Ordinária do dia 30 de abril de 2024. Parte desses valores, 160 milhões, já foram distribuídos aqui, na razão de R$ 1,69, quase R$ 1,70 por ação. Esse pagamento ocorreu no dia 28 de julho de 2024. E aí vem a segunda parte, que é o remanescente de 126 milhões, um pouquinho mais de 126 milhões de reais, que serão pagos no dia 30 de agosto de 2024. Não está dito aqui no documento, mas vai totalizar em torno de R$ 1,33 por ação. Se você somar R$ 1,33 por ação, mais esses quase R$ 1,70, terão sido pagos, ou pelo menos terão seus valores referentes à respectiva Datacom, que é lá do dia da Assembleia, dia 30 de abril, de R$ 3,02 por ação. E quem vai fazer direito a receber isso é quem, na data da Assembleia Geral Ordinária, constava como inscrito ou como dono dessas proprietário dessas ações. Como eu disse aqui, né, essa segunda parte será paga, ou melhor, desculpa, né, será paga, já foi pago, foi no dia de ontem, dia 30 de agosto de 2024. Essa é uma empresa que eu marquei aqui no canal como um case, já que como ela é desconhecida, às vezes a gente não tem olhar, se fala muito nas empresas que estão de forma mais recorrente na mídia especializada, às vezes na mídia regular, mas normalmente na mídia especializada. Então a gente olha para essas empresas e esquece que existem outras com potencial. Então veja que essa empresa, primeiro, ela tem algumas características interessantes. Base acionária muito pequena, só 94 milhões, um pouquinho mais de 94 milhões de ações. O preço da ação no fechamento de ontem, na sexta-feira,
R$ 27,45. Veja que o preço da ação, dividido pelo valor patrimonial por ação, 1,32, está um pouquinho acima de 1. A gente entende que acima de 1, abaixo de 2, para fins do método do canal, que essa ação ela não está nem cara nem barata, já que o preço que ela está é compatível com o seu valor patrimonial por ação. Quando nós pegamos o patrimônio líquido da companhia e dividimos pelo número de ações, aqueles 94 milhões de ações. E dentro do contexto do patrimônio líquido, veja que a oscilação desde o fechamento do ano passado do seu patrimônio líquido foi de 7,59%, um belo crescimento patrimonial. Neste ano, vem sofrendo aqui em termos de lucro e também de receita, o que provavelmente deve impactar para o exercício seguinte. De qualquer forma, para tempo presente, para a projeção que nós estamos fazendo para o final do ano, o dividend yield da companhia em 11,02%. É uma bela pagadora de proventos, até porque, conforme você pode ver aqui, a média dos últimos 5 anos de pagamento de proventos é de R$ 2,49. Qual é a questão que tem da Rio Paranapanema, que pertence à CTG, que é uma empresa chinesa? É porque a quantidade de ações que está no free float, ou seja, que está no mercado secundário, na Bolsa de Valores, é muito pequeno, é menos de 1%. Ou seja, a qualquer instante, a CTG ela pode decidir por fechamento de capital e aí vai pagar para você, pela ação, o preço que ela julgar o mais adequado. Fora que muitas vezes, se houver o pagamento de proventos nesses níveis que estão sendo, eles são descontados do preço que vai ser pago pela ação. E também é necessário que se entenda que a liquidez dessa ação é muito baixa, ou seja, não é uma ação que você coloca para vender e vende. Não, é uma ação às vezes que fica um bom tempo ali sem ter negociação na Bolsa de Valores. Então muito cuidado na hora de olhar essas empresas apenas pelo dividend yield, aqui no caso 11% que a empresa oferece. E dito isso, eu vou ficando por aqui, encerro falando dessas empresas, essas miúdas aí, questões importantes. Você pode coletar as informações que você entender relevante para você, justamente para dar uma aprimorada, um refinamento nas decisões que você vai tomar. Sem dúvida, o que eu vejo de mais relevante aí é exatamente o projeto da Alupar. Eu gosto muito de olhar para o projeto. E do outro lado, eu vejo o Itaú, nesse momento, que é um governo que favorece banqueiros, que volta à cena como pagador de provento, o Banco Itaú, o que ele tinha deixado, a questão de 2 anos atrás, tinha deixado de ser. Também por isso a gente precisa prestar muito atenção e não entrar só no fato de estar num determinado momento pagando esses proventos. Essa pelo menos é a leitura que eu faço. CTG, como eu disse, tem esse problema de liquidez, de uma quantidade muito pequena de ações no mercado secundário e alguém pode sofrer um pênalti, sofrer uma consequência logo ali. A Auren está num processo de reestruturação e da forma como ela se encontra, eu acredito que para o futuro ela neste momento se apresenta como uma oportunidade. Cabe a você analisar se realmente ela é compatível com as oportunidades que você procura. E assim, como eu já falei anteriormente, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, espero que você tenha gostado. E me despeço desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.